iniciar aqui essa imagem, já de início, nada mais é do que o espaço transformado pela ação humana para atingir determinadas finalidades, correto? Então, toda e qualquer transformação humana com relação ao espaço, à natureza, é para, de certa forma, atingir algum objetivo, alguma finalidade. Observe, por exemplo, aqui como se fosse aqui uma cidade, observe aqui como se fosse uma indústria, estradas, aqui outra continuação da cidade, prédios, ou seja, o ser humano, a sociedade, a humanidade vai transformando o espaço de acordo com suas necessidades, tá? Então é nesse sentido, é dando essa importância a esse conteúdo espaço geográfico que a gente vai aqui analisar esse conteúdo, tá certo? Jovens, o espaço geográfico contemporâneo. O espaço geográfico está sempre em construção, pois ao longo da história as ações humanas vêm organizando social e materialmente o espaço. Essa organização não ocorre de forma homogênea. Vamos procurar destacar alguns pontos. Aqui, o espaço geográfico está sempre em construção. Aqui, jovens, ó, o espaço geográfico, vou apagar de um aqui. Deixa eu apagar aqui essa parte. Essa parte aqui, ó. O espaço geográfico está sempre em construção. O que é que isso significa? O espaço geográfico ele é dinâmico. O espaço geográfico ele é transformado de acordo com a necessidade humana, de acordo com as necessidades humanas, para atender determinada necessidade, seja social, seja econômica, política ou cultural, certo? Então o espaço geográfico ele vai sendo modificado de acordo com nossas necessidades. Ao longo da história, as ações humanas vêm organizando social e materialmente o espaço. Essa organização de quê? Essa organização do espaço, correto? Não ocorre de forma homogênea, jovens. O que é que isso significa? Que o espaço geográfico ele é transformado, ele é modificado, porém de maneiras diferentes, de acordo com cada época, de acordo com cada sociedade. Sim, porque a sociedade ela vai mudar, a sociedade ela não vai ser a mesma, correto? Então, se a sociedade ela não vai ser a mesma, se a sociedade ela vai mudar, então isso significa dizer o que, jovens? Já que a sociedade, ela, de certa forma, ela é que transforma o espaço geográfico, então se a sociedade muda, o próprio espaço geográfico ele é modificado também. Então essa é a primeira observação interessante que a gente pode fazer aqui, que o espaço geográfico ele é transformado, correto? De acordo com as necessidades humanas para satisfazer determinadas necessidades humanas, e essas transformações elas ocorrem ao longo do tempo, elas ocorrem ao longo do espaço, correto? E não ocorre da mesma forma. Então, dependendo da época, dependendo do contexto econômico, social de cada época, essa transformação ocorrerá de determinada forma, tá certo? A transformação do espaço geográfico. Como é que esse espaço geográfico ele é transformado? Como é que esse espaço geográfico ele é modificado? Lembre sempre que o principal ponto aqui de destaque que merece realmente uma ênfase maior é o espaço geográfico. Por quê? Porque ele é o próprio objeto de estudo da geografia, como mencionei aqui no início do vídeo, correto? Por que ele é o próprio objeto de estudo da disciplina de geografia? Porque toda e qualquer relação da sociedade com a natureza, da sociedade com o espaço, só ocorre no próprio espaço geográfico. E é nesse espaço geográfico que realizamos nossas atividades, é nesse espaço geográfico que vivemos, é nesse espaço geográfico que, de certa forma, se transforma e se modifica o tempo todo, porque a sociedade ela é dinâmica, a sociedade ela muda, portanto o espaço geográfico também será dinâmico. Como é que esse espaço geográfico é transformado? Por meio do trabalho, as ações humanas transformam a natureza para suprir as necessidades das pessoas em diferentes lugares. Observem, jovens, por meio do trabalho. Sim, é através do trabalho que o espaço é transformado, tá? Por exemplo, onde é a casa de vocês, por exemplo, tá? Onde é a casa de vocês, antes não havia uma casa. Antes era um espaço vazio, ou um espaço que era ocupado, não sei, por qualquer uma outra coisa. Para se tornar o espaço, para se tornar o lugar de vocês, para se tornar o espaço geográfico, ele teve que ser construído, ele teve que ser transformado. A própria escola,
tá? E todo e qualquer ambiente que ocorre ou que tem, por exemplo, uma cidade. Portanto, o espaço geográfico ele é construído através do trabalho, através das ações humanas. Olha aqui, ó, ações humanas. E essas ações humanas, de certa forma, transformam esse espaço geográfico na medida das necessidades de cada sociedade, de cada época. Lembrando que essas necessidades elas vão se alterar, elas vão mudar de acordo com o contexto aí geográfico e econômico de cada período, tá certo? O aumento de habitantes no planeta ocorreu justamente no momento de elevado estágio de consumo, de desenvolvimento tecnológico, de fluxos instantâneos. Alguns pontos aqui merecem destaque, como por exemplo este aqui. O aumento do número de habitantes no planeta, correto? Ocorreu num momento de elevado estágio de consumo. Logicamente, à medida que a população mundial vem aumentar, logicamente que ela necessita de uma série de fatores, correto? E para que esses fatores sejam alcançados, ela necessita transformar o espaço geográfico. Então, quanto mais ocorreu o aumento da população, mais esse espaço geográfico era transformado. Por quê? Porque as pessoas necessitavam de tudo. Necessitavam de moradia, necessitavam se alimentar, necessitavam trabalhar, necessitavam se vestir, necessitavam sobreviver. E essa sobrevivência ocorre exatamente em meio ao espaço geográfico, correto? Outro ponto bem interessante, que merece também destaque, dando continuidade, jovens, só um instante. Aqui. Estados de consumo de desenvolvimento tecnológico, de fluxos instantâneos, desenvolvimento tecnológico, fluxos instantâneos de informação e comunicação. Essa parte aqui também bem interessante quando eu digo o seguinte, ó, aumento o estágio de consumo, como eu coloquei ainda há pouco, tá? Desenvolvimento tecnológico, vocês podem estar grifando também o material de vocês depois, tá? E fluxo instantâneos de informação e comunicação. Essas foram algumas das principais transformações que ocorreram na humanidade, como por exemplo, estágio de consumo. Com o aumento da população, a população passou a consumir mais produtos diversos. Então, quanto mais a sociedade aumenta, quanto mais a população aumenta, maior aí o consumo de produtos em geral. E quanto mais consome produtos em geral, jovens, mais há uma relação entre sociedade e natureza. Desenvolvimento tecnológico é outro fator de extrema importância que modifica o espaço geográfico. Por isso que o espaço geográfico ele é dinâmico. Por isso que o espaço geográfico, como a gente colocou aqui, ó, no slide anterior, ele está sempre em construção. Sempre em construção por quê? Porque esses fatores aqui eles mudam o tempo todo. O estágio de consumo, o desenvolvimento tecnológico, que a cada ano, com o passar do tempo, aumenta cada vez mais. Fluxo é movimentação. É um termo bem interessante que a gente vai analisar aí também no decorrer desses slides. Fluxos instantâneos de informação e comunicação. É uma outra transformação que ocorre atualmente no espaço geográfico. Vemos em um espaço, jovens, onde, por exemplo, algo ocorre do outro lado do mundo, geograficamente falando, sei lá, no Japão, nos Estados Unidos, na China, na Coreia, não importa, tá? De maneira instantânea, de certa forma, aquela informação, ela é transmitida, ela é repassada para todo o restante, tá? Como, por exemplo, agora, nesse período bem delicado de pandemia, correto? O tempo inteiro vocês observam uma espécie de boletins, não é? Que informam a quantidade de óbitos, infelizmente, a quantidade de pessoas que foram contaminadas em país A, em país B, em país C e por aí vai, tá certo? Então, por que as informações ocorrem? Exatamente devido a essa facilidade da troca de informação e comunicação, que isso acaba que transformando também o espaço geográfico. O espaço geográfico, portanto, ele é transformado em diversos aspectos, em diversas situações, jovens. Os objetos, ações, circulações, transportes, no ritmo tão frenético e com imenso gasto de energia, tanto transformação da natureza, produção agrícola, crescimento populacional e de cidades. Vamos com calma nessa parte aqui. Os objetos, vou apontar aqui.
os objetos, ações, circulações. Que objetos? Objetos em geral, tudo aquilo que é transformado, tudo aquilo que de certa forma é criado pelo ser humano. As ações, as nossas ações, sociedade, entre membros da sociedade, ou as nossas ações entre sociedade e recursos naturais, sociedade e natureza. Circulações, a movimentação, circulações financeiras, circulação de pessoas, circulações de informações, transportes, a evolução do transporte no ritmo cada vez mais frenético, ou seja, no ritmo cada vez mais acelerado, com imenso gasto de energia, tanto na transformação da natureza, que tudo isso acaba modificando a natureza, consequentemente, modificando a natureza, a gente vai estar também modificando o espaço e criando um espaço novo que a gente vai chamar de espaço geográfico, correto? Produção agrícola, como a gente viu aqui, ó, com o aumento de habitantes do planeta e, consequentemente, uma necessidade para maior produção, maior produtividade de alimentos, portanto a produção agrícola também será afetada, crescimento populacional e de cidades. Essa parte aqui é interessante, e se eu fosse vocês aí, ó, eu circulava, tá? Porque aqui vai de certa forma resumir todas as transformações, ou parte das transformações aí que ocorrem no espaço geográfico, que são os objetos, as ações, nossas ações humanas, circulação rápida de pessoas, mercadorias, produtos, informações, transportes, transformação da natureza para que tudo isso aqui ocorra. A produção agrícola vai aumentar devido ao aumento da população, consequentemente, as cidades irão aumentar. À medida que a população aumenta, as cidades também irão aumentar. Ou seja, o espaço geográfico acaba sendo aí, mais uma vez, transformado. Nos últimos anos, ó, o espaço geográfico está sendo mais ocupado, usado, transformado, produzido. Isso por quê, jovens? Porque nos últimos anos, realmente, o espaço geográfico passou por tais transformações à medida que a população, como já mencionamos ainda há pouco, aumentou, as atividades econômicas também aumentaram. A maneira de produzir da sociedade também mudou. A maneira de viver, a maneira de conviver entre os membros da sociedade também mudou. Portanto, a maneira como esse espaço geográfico, ó, será utilizado, jovens, a maneira como esse espaço geográfico aqui, ó, de certa forma, será utilizado, isso vai mudar com o passar do tempo. Então, uma das principais características que devemos ter em mente sobre o espaço geográfico é exatamente essa dinâmica, tá? Essa transformação que ocorre o tempo todo, correto? Então, o espaço geográfico nunca vai ser o mesmo. O espaço geográfico ele sempre vai se alterar à medida que a sociedade também vai se modificar, correto? A ocupação do território se dá de forma desigual. É um outro ponto também bem interessante que merece destaque, ó. A ocupação do território se dá de forma desigual, correto? Por que a ocupação do território vai estar de forma desigual? Porque a própria sociedade é diferente, tá? A própria sociedade ela vai mudar. Sociedade mudando, a sociedade sendo diferente, esse território também vai ser ocupado de maneira desigual, devido à própria sociedade ter suas diferenças culturais, diferenças econômicas, diferenças de classes sociais, correto? Então, de acordo com a época, como já falamos ainda há pouco, e de acordo também com o contexto da sociedade, esse espaço será transformado de alguma forma, de acordo com o poder aquisitivo, por exemplo, daquela sociedade, de acordo com o grau de economia daquela sociedade, de acordo com o grau, por exemplo, tecnológico daquela sociedade, correto? O espaço geográfico será transformado, será modificado de uma forma. Portanto, afirmamos que a ocupação, essa transformação do espaço geográfico, ocorre de maneira desigual, no aspecto social, no aspecto econômico e no aspecto espacial, correto? Prova como isso é verdade, jovens. Lembre das cidades brasileiras, das nossas cidades. Dentro de uma mesma cidade, isso até é assunto lá do segundo ano até, dentro da própria cidade você vai encontrar realidades totalmente distintas. Você vai encontrar, por exemplo, bairros que são melhores infraestruturados, bairros que carecem de uma certa estrutura, correto? Então tudo isso vai ser modificado por quê? Porque a sociedade vai ocupar essa cidade, esse ambiente, esse espaço geográfico, é uma sociedade diferente, correto?
Conceitos geográficos, como o de espaço, aqui ó, conceito geográfico como os de espaço, território, lugar, paisagem e região. Opa, esses 5 conceitos aqui não são novos, foram conceitos já que estavam no nosso material anterior, correto? E região funcionam como lentes através das quais a geografia estuda o espaço geográfico. Essa parte aqui, jovens, é muito interessante mesmo, correto? Como eu falava ainda há pouco, esse conteúdo aqui em particular é um dos conteúdos que vai ser mais importante de certa forma, porque ele vai servir, com certeza garanto a vocês aí, de fundamentação de base para que a gente possa entender melhor os demais conteúdos que virão aí tanto neste ano ainda, como no segundo e no terceiro ano, correto? Como eu falava, jovens, no nosso primeiro vídeo, a geografia durante um certo tempo, ela teve uma certa dificuldade aí para tentar analisar qual era o seu real objeto de estudo, correto? Isso foi interessante até, um pouco dessa falta de foco no início da geografia, porque a geografia passou a analisar praticamente tudo, tá? Costumo até dizer que a geografia é uma disciplina metida, porque ela vai estudar os diversos aspectos da sociedade. Por quê? Porque seu principal objeto de estudo é o próprio espaço geográfico, correto? Através dos seus fenômenos sociais, naturais e interdependentes. O que é que isso quer dizer? Que a geografia vai tentar estudar e entender o espaço geográfico através dos fenômenos sociais, através das relações sociais que ocorrem nesse espaço, através das relações entre sociedade e natureza, porque isso de certa forma são o quê? Interligados e interdependentes, correto? Jovens, há uma relação bem próxima aí, logicamente, entre a sociedade e a natureza, entre a sociedade e os recursos naturais. São, de certa forma, totalmente dependentes. Tá? Então, mesmo com a evolução tecnológica, a evolução do ser humano em diversos aspectos, há uma relação que sempre foi muito estreita entre a sociedade e a natureza. E são, de certa forma, interdependentes. Há uma ligação bem forte nesse quesito, nesse aspecto aí. E como é que a geografia vai tentar estudar esse espaço geográfico? Correto? Através do território, através do lugar, através da paisagem, através da região, que vai funcionar como verdadeiras lentes. Como assim lentes? Para saber como é que o espaço está sendo transformado, para saber o que está ocorrendo nesse espaço, correto? Esses conceitos, quais conceitos? De espaço, de território, de lugar, de paisagem e região, oferecem as possibilidades de entendimento das realidades locais e internacionais. Ora, jovens, quando afirmamos que o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia e que esses conceitos são fundamentais para que a gente possa entender aí os demais assuntos que virão, isso é bem interessante e verdade. Por quê? Porque só através desses conceitos que conseguimos entender o que acontece aqui, ó, na minha cidade, na minha rua, ou o que está acontecendo no mundo. Então, a partir do momento que eu entendo esses conceitos de lugar, de paisagem, de região, eles vão funcionar realmente como se fossem lentes. Ou seja, eles vão me dizer realmente como é que funciona, por que essas transformações estão ocorrendo no espaço local, por que essas transformações estão ocorrendo no espaço global. Opa! São outros 2 temas que estão relacionados e que serão alvo já já de análise pela gente aí. Ou seja, essa relação entre o espaço local e o espaço global, e o espaço global e o local, tranquilo? O espaço geográfico é alvo de disputas. Colocamos até em destaque, jovens. Como assim disputas? Não brigas, né? Mas disputa no quesito que o mesmo espaço geográfico, ele pode ser objeto, ele pode ser alvo, ele pode ser objetivo de partes diferentes da sociedade, tá? Exemplo, nessa parte aqui, o espaço geográfico é alvo de disputas. Um exemplo, tá? Na nossa própria cidade, em Santa Cruz dos Milagres, em épocas de festejo, numa época normal, né? Lógico, essa época atípica, em uma época de festejo, por exemplo, essa avenida, melhor dizendo, passa em frente à nossa escola, na escola Astaco Portela, ela fica repleta, por exemplo, de vendedores. Mas só que essa mesma rua que fica repleta de vendedores é a mesma rua que eu, que você, que nós precisamos aí, ó, para se locomover.
que os carros precisam também passar. Então observe que esse espaço geográfico que eu estou dando aqui o exemplo aqui, que é a rua, vai ser alvo de disputa, por exemplo, entre pedestres, entre motoristas, entre vendedores e entre vendedores entre si, que preferem aquele espaço, que acham que aquele espaço, por exemplo, eles conseguem vender mais produtos do que naquele outro espaço, correto? Então, nesse sentido aí, que o mesmo espaço geográfico, ele pode ser alvo de disputa aí, para diversas parcelas diferentes da sociedade, tá bom? Aqui nesse ponto, me falava ainda há pouco, ó, qual a relação entre o local e o global, correto? Jovens, e com a relação vice-versa também, né? Com a relação entre o global e o local. Pronto, um ponto especial. Vamos utilizar mais uma vez o exemplo da pandemia. Dizem, não é? De acordo com estudos, que a pandemia, por exemplo, iniciou-se aí na cidade de Wuhan, na China, correto? E que, de certo, infelizmente, acabou que se espalhando aí para o restante do mundo todo. Então, observe que foi um evento local que acabou aí se espalhando no global, tá? E outra, para entender a relação global e local, se torna mais fácil ainda, porque a partir do momento que ocorre essa difusão de informações, essa difusão de circulação de mensagens através, principalmente, da mídia, como internet, como televisão, principalmente internet, correto? Algo que ocorre aqui no mundo, de certa forma, vai se espalhar pelas diversas partes do mundo inteiro, correto? Então, algo que acontece local, às vezes, dependendo do contexto, pode se tornar global. Então, a gente vai procurar entender um pouco melhor aí essa relação entre local e global e vice-versa, jovens. Espaço global e espaço local. O espaço geográfico vai desde o local até o global, passando aí pelo regional. Portanto, resumindo, o espaço geográfico é tudo. O espaço geográfico, por exemplo, é minha rua. O espaço geográfico, por exemplo, é minha cidade. O espaço geográfico, por exemplo, é meu estado, é minha região. O espaço geográfico é meu país. O espaço geográfico é o mundo, correto? Então, por isso que é dessa importância do espaço geográfico para a geografia. Porque vai ser realmente o alvo aí de estudo, o alvo realmente de objetivo da nossa disciplina. Espaço local, jovens, ele é singular. Vou grifar essa parte aqui. O espaço local, ele é singular. Ele falando aqui, ó. O espaço local, ele é singular, isto é, que é próprio do lugar. Já o global refere-se a tudo aquilo que é partilhado, que está ou que pode ser acessado na maioria dos lugares do mundo. Então, como diferenciar, jovens? Como diferenciar o espaço local do espaço global? Para começar, o espaço local, ele é o que? Singular. É algo que é próprio do lugar. Então, o que é que vai caracterizar, de certa forma, um evento ou um acontecimento local? É algo que vai ocorrer somente naquele espaço, tá? Que é característico daquele espaço, correto? Já o global refere-se a tudo aquilo que é partilhado, que está ou que pode ser acessado na maioria dos lugares do mundo, correto? Por exemplo, há um jogo da Copa do Mundo que pode ser transmitido aí para milhões de pessoas de maneira aí, instantânea, correto? Exemplo de evento de um exemplo, ou exemplo de um evento, melhor dizendo, local, singular, por exemplo, os festejos de Santa Cruz dos Milagres, tá? No período, por exemplo, de 5 a 14 de setembro. É um evento particular, é um evento do local, um evento da cidade em si, tá? Copa do Mundo, corridas de Fórmula 1, Olimpíadas, são eventos globais. Por que são eventos globais? Porque podem ser acessados na maioria dos lugares, por exemplo, através do uso da internet. Então, o que vai diferenciar o local do global é exatamente isso. Algo local é algo que é próprio, singular, só pertence àquele espaço. Algo global é algo que, de certa forma, pode ser acessado, é algo que pode ser, de certa forma, partilhado com muitas pessoas aí, com várias pessoas ao mesmo tempo, tá certo? Pessoas, detalhes, geograficamente distantes. O espaço global e o espaço local têm relações cada vez mais interdependentes, ou seja, uma relação muito forte,
há uma ligação entre o espaço global e o espaço local. Não existe, jovens, não existe. De certa forma, entenda comigo, não existe o espaço global sem ter um local. Porque embora um acontecimento chegue ao estrondoso, por exemplo, uma Olimpíada, por exemplo, uma final de Copa do Mundo, mas ele iniciou em um espaço específico que de certa forma se espalhou, tá certo? Ou seja, apesar de os lugares apresentarem características próprias, eles também são constituídos de informações, produtos, pessoas, fluxo de energia, água, dinheiro que vem de outros lugares, muitas vezes até distantes. Jovens, ou seja, essas características, ó, deixa eu apagar essa daqui para ficar melhor. Essas características que estão grifadas aqui, ó, informações, produtos, circulação de pessoas, fluxo de energia, água, dinheiro que vem de outros lugares, isso aqui são características tanto do espaço global quanto do espaço local, jovens, correto? Então, repito, informações, produtos, pessoas, fluxo de energia, água, dinheiro, circulação de capital, são características tanto do espaço global quanto do espaço também local. Por isso que colocamos que esses dois espaços são interdependentes. Por isso que colocamos que há uma relação aí entre eles, porque tanto espaço global quanto espaço local, eles vão aí ter algumas características em comum, correto? Alguns locais podem se tornar de interesse mundial ou global. Por exemplo, jovens, imagina você um navio petrolífero, correto? Que de certa forma aí começou a esvaziar óleo no meio do oceano, correto? Em determinada cidade brasileira, por exemplo, correto? Aquele evento ali não tomar as proporções, não tomada, melhor dizendo, as medidas corretas, pode tornar proporções mundiais, correto? Outro exemplo, jovens, o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001. Quem nunca ouviu falar desse ataque? Foi um evento local, mas que de certa forma o mundo todo, devido àquela proporção, acabou sendo conhecido. Tanto o espaço local como o global são constituídos pelas ações humanas e por tudo que as pessoas constroem a grandes cidades. Outra característica que pertence, jovens, ao local e ao global. Tanto o espaço local quanto o espaço global são constituídos pelas nossas ações. Ou seja, é a própria sociedade, jovens, que dá vida, que dá dinâmica a esse espaço geográfico, correto? O elevado estágio de desenvolvimento tecnológico, aliado ao desenvolvimento científico, possibilita interligar todos os lugares em uma rede mundial, que permite a difusão instantânea da informação. Ou seja, jovens, a partir do momento que houve, vou tentar grifar aqui para vocês. A partir do momento que houve esse desenvolvimento, tecnológico aliado ao desenvolvimento científico, correto? Isso acabou por interligar. Isso acabou por ligar o espaço local ao espaço global. Antes havia uma distância muito grande, não só distância geográfica, mas uma distância também de certa forma até virtual, que não existia essa ligação, essa forte rede que liga o espaço local e o espaço global, jovens. A partir do momento que ocorre esse intenso desenvolvimento tecnológico associado ao conhecimento científico, correto? O espaço local e o espaço global estão cada vez mais próximos, estão cada vez mais interligados, tá? Possibilitando a troca de informação instantânea, ou seja, possibilitando a troca de informação em tempo real. Então, à medida que há algum acontecimento, à medida que ocorre alguma coisa, instantaneamente o mundo já sabe daquele acontecimento, já tem conhecimento aí daquela informação, tá certo? Os lugares e a paisagem no cotidiano da sociedade. Jovens, vamos começar a entender como é que esse lugar funciona na minha vida, como é que esse lugar funciona no meu cotidiano. Jovens, vamos lá. Os lugares são formados historicamente
por suas características naturais e pelas pessoas que nele se relacionam, por suas ações, construções, seus costumes e sua cultura, jovens. Ou seja, os lugares eles são formados ao longo do tempo, historicamente, de acordo com a evolução da sociedade, como a gente falava ainda há pouco, correto? Por suas características naturais e pelas pessoas que nele se relacionam. Ou seja, não é somente o aspecto natural que vai caracterizar o lugar, mas sim as pessoas, mas sim como a sociedade vive, mas sim como a sociedade transforma aquele espaço. E é a própria sociedade, jovens, que vai dar identidade a esse lugar. É a própria sociedade que vai dar identidade a esse espaço geográfico, correto? A maneira como nós, como a sociedade se relaciona através de nossas ações, trabalho, construções, seus costumes, ou seja, sua cultura. Então, tudo isso aqui vai diferenciar um lugar do outro. Tudo isso aqui vai diferenciar, de certa forma, um espaço do outro. Os lugares não se homogeneizam, ou seja, os lugares são diferentes somente por terem as mesmas fábricas. Ou seja, quando eu digo que os lugares não se homogeneizam, ou melhor dizendo, homogeneizam, ou seja, não são iguais somente por terem as mesmas fábricas, os mesmos produtos, os mesmos shopping centers. Ou seja, se você for, por exemplo, no shopping center de uma cidade, agora não que está tudo fechado, mas num período normal, geralmente são as mesmas lojas, geralmente são as mesmas redes de fast food, não muda muito não. O que vai realmente diferenciar um espaço do outro não é o shopping center, não são as construções em si, e assim sim a própria sociedade que vai acabar modificando aí esse espaço. Cada um deles se define historicamente, ou seja, cada espaço se define historicamente por meio das relações de afetividade. Opa, essas palavrinhas aqui, ó, afetividade, identificação, principalmente essa primeira, vou até deixar grifado somente ela. Deixa eu tentar apagar aqui essa outra. Principalmente essa primeira, afetividade, correto? O que vai diferenciar ou o que vai caracterizar esse conceito, que é o conceito aí de lugar, é exatamente a afetividade, correto? É a relação próxima que cada indivíduo vai ter com aquele lugar, que cada indivíduo vai ter com aquele espaço, tá certo? Identificação e realização próprias das pessoas em projetos individuais e coletivos, correto? Jovens, essa parte é interessante porque vai caracterizar o lugar no nosso cotidiano. Como assim? À medida que eu me identifico, o que vai, de certa forma, caracterizar o lugar? Como a gente viu lá no nosso primeiro assunto. Essa questão da afetividade. Essa questão de você se sentir bem. A questão de você se identificar com um determinado espaço. Correto? Então, você se identificando com um determinado espaço, eu vou chamá-lo de lugar. E o lugar nada mais é do que está composto dentro do espaço geográfico. Tá? E esse espaço geográfico ele pode ser modificado de acordo com projetos meus individuais ou de acordo com projetos coletivos, correto? Por exemplo, eu posso mudar quando digo projetos individuais. Eu posso mudar, por exemplo, minha casa. Eu posso colocar um muro, eu posso pintar da cor que eu quiser, eu posso modificar minha casa da maneira como eu quero, que a casa pertence a um indivíduo, pertence a uma família, correto? Já a rua já é coletivo, correto? Então ela já vai ser de certa forma criada e transformada para atender não somente a minha necessidade, mas a necessidade de todas as pessoas que moram naquela rua. Tranquilo? A interação do que é global, por exemplo, empresas multinacionais, provedoras de sítios, de sites eletrônicos, músicas, com o que é local. Então quem está, independentemente onde você esteja, se você tiver acesso à internet, uma internet razoável, você vai ter acesso praticamente a grandes marcas, você vai ter acesso praticamente a grandes empresas e produtos diversificados. Constituem os lugares que, por sua vez, constituem as regiões, os territórios, enfim, o próprio espaço aí geográfico, correto? Portanto, espaço geográfico, como já mencionou ainda há pouco, não é somente o lugar e nem o global, mas sim a junção dos dois. Na atualidade, quem tiver as melhores informações sobre os lugares poderá direcionar os seus usos, a sua exploração
o seu controle. Jovens, devido à evolução da ciência, devido à evolução da tecnologia nos últimos anos, correto? Então, quanto mais se tem esse domínio da tecnologia, quanto mais tem esse domínio da informação, mais você vai ter o controle sobre determinado espaço, correto? Aqui vai começar, infelizmente, uma certa desigualdade, um certo distanciamento entre aquela parcela da sociedade que tem acesso à informação, que tem acesso aos meios tecnológicos, e aquela outra parcela da sociedade que infelizmente não vai possuir, não vai ter tanta facilidade assim com relação a tecnologias e com relação aí a informações. Se observarmos a paisagem que nos cerca, ou seja, a paisagem que está em nossa volta, logo encontraremos construções e objetos. O que são objetos? Construções, tá? Algo que tenha sido feito aí pela ação humana, que datam de diferentes períodos e que compõem o mesmo lugar no presente. É interessante, por exemplo, em algumas cidades você consegue encontrar, então é interessante porque são preservadas, mas em algumas cidades você consegue encontrar, por exemplo, jovens, casas bem antigas, ao lado, por exemplo, de bonitas praças, ao lado, por exemplo, de casas completamente novas, ou de empresas, ou de lugares totalmente distintos, correto? Belezinha? Então essa parte aqui merece, um destaque bem interessante pra gente, porque a gente vai entender o seguinte, que o lugar ele se transforma realmente com o passar do tempo, correto? E o interessante é que o passado consegue conviver com o presente quando o assunto é espaço geográfico, tá? O espaço geográfico ele vai se transformar, mas não necessariamente ele vai eliminar, ele vai acabar com tudo que existia antes. Não, ele vai se transformando, ele vai se adequando aí de acordo com cada sociedade, de acordo com os anseios, de acordo com as vontades de cada sociedade, como a gente já havia falado, tá? O espaço geográfico ele é transformado de acordo aí com as necessidades de jovens, territórios, fluxos e redes. Chegamos aqui à metade do nosso conteúdo. Olha essa outra imagem aqui. Território, fluxo e redes. Já dá para ter mais ou menos, eu acredito, uma ideia do que a gente vai analisar. Observe que o mundo está, de acordo com essa imagem, conectado por computadores, conectado pela internet. Dessa mesma internet, por exemplo, correto, jovens? Que, por exemplo, daqui a pouquinho vocês vão estar assistindo aí essa aula, vão estar respondendo a nossa lista de exercícios nas plataformas, correto? Quando eu digo aqui território, território é um conceito da geografia que vai lembrar de poder, correto? A gente já vê essa parte aqui. Quando eu digo fluxos, jovens, é exatamente essa movimentação, correto? De informações, E quando eu digo redes, são essas ligações, tranquilo? O território significa poder, que é tudo isso aqui, tá? Os fluxos são essas ligações, tá? E as redes são como essas ligações, são feitas, tá? E isso aqui, logicamente, jovens, que é o espaço geográfico. A gente continua a estudar o espaço geográfico, continua a estudar a maneira como o espaço geográfico se modifica. Como eu falava no início do nosso assunto, o espaço geográfico ele é dinâmico, ele acompanha as transformações da sociedade. E o momento no qual estamos vivendo é exatamente esse momento aqui, tecnológico, informacional, tá? O território também é visto como uma unidade e diversidade. Olha que interessante. Vou tentar grifar aqui para vocês. Unidade e diversidade. Observe que são termos contraditórios. Como é que eu digo então que o território é uma unidade? Representa uma coisa só. E ao mesmo tempo o território é diversificado. Mas é isso mesmo, jovens. O território ele é diversificado. O território ele não vai ser homogêneo, mas o território é um só, correto? O território ele é composto, por exemplo, por sociedades distintas, com culturas distintas, com ambientes diferentes, mas o território é um só. Uma cidade, por exemplo, como falamos ainda há pouco. Dentro de uma mesma cidade, você vai ter áreas completamente diferentes, completamente distintas. Vai ter aquelas que têm a melhor infraestrutura, aquelas outras não. Vai ter umas que são
melhores equipadas, outras partes da cidade nem tanto assim, correto? Mas embora a cidade seja, por exemplo, diferente, ou o estado, ou o país seja diferente, mas representa uma única área. Por isso que dizemos que é uma unidade. Diversidade porque não é igual. A natureza com seus recursos naturais e tudo o que é construído pelas ações humanas ao longo da história, nos lugares que o constituíam. Pelas ações humanas, ó, tá aqui, pelas ações humanas ao longo da história. Isso por quê? Porque cada parcela da sociedade modifica o território, modifica o espaço de acordo com suas necessidades, correto? A partir da globalização, vivemos um período de transnacionalização do território. Como assim, jovens? De transnacionalização do território. Atualmente, por exemplo, consumimos produtos que não são fabricados, que não são produzidos em nosso país, correto? Ou até mesmo consumimos produtos que até são produzidos no nosso país, mas que não são originados no nosso país. Então é um exemplo dessa transnacionalização, do fato de um produto, do fato de uma mercadoria chegar a diversos locais do mundo. Isso significa que a existência de muitas empresas transnacionais, que são empresas transnacionais, jovens, são aquelas empresas que vão existir aí nos mais diversos continentes, nos mais diversos países, e de fluxos internacionais de capitais, ou seja, troca de recursos, faz com que o funcionamento e a organização territorial incorporem lógicas internacionais numa intensidade nunca antes vista, ou seja, o espaço geográfico, jovens, embora passe por transformações, seja dinâmico, como já falamos aqui algumas vezes, mas o espaço geográfico nunca passou por tantas transformações, nunca passou por tantas mudanças como está passando nos últimos anos, exatamente devido ao aumento da globalização, correto? Devido ao incremento e desenvolvimento tecnológico. Lá. O território também pode ser definido pelas maneiras como é usado, organizado e vai muito além de um espaço físico controlado pelo Estado. Um território, portanto, como significa poder, como tem suas próprias fronteiras, o território não é somente, jovens, algo que é organizado pelo Estado, algo que de certa forma é controlado pelo Estado. O território vai muito mais além disso, correto? O território é objeto de preocupações e análise social, não apenas um espaço físico com fronteiras e recursos naturais. O território, portanto, jovens, é algo que é vivo. O território não é morto, tá? Certo? O território tem sua própria vida. Por que eu digo que o território tem sua própria vida? Porque o território é composto, logicamente, pela sociedade, correto? E como a sociedade transforma esse território, como a sociedade modifica esse território. Então, não devemos encarar o território apenas como um espaço físico, não, mas como um espaço vivo, que é transformado e que é modificado pela sociedade. Milton Santos afirmou que é o uso do território e não o território em si mesmo que faz dele objeto de análise social. Interessantíssimo, jovens. É o uso do território e não o território em si mesmo. O que faz são essas duas partes. Vocês, por favor, grifem aí no material de vocês também. Milton Santos afirmou que é o uso do território que faz dele objeto de análise social. Ou seja, não é o território em si, não é o espaço físico em si, e sim o que é feito desse território, e sim como esse território é modificado, e sim como esse território é transformado, e sim como esse território é utilizado pela sociedade. Correto? Então é isso que vai transformar aquele espaço. É isso que vai, de certa forma, diferenciar um território de outro território. O que vai diferenciar? Aquilo que a sociedade modifica, aquilo que a sociedade transforma. Então, como cada sociedade é diferente, correto? Ela vai modificar esse território de acordo com suas necessidades. Nem todas as regiões que compõem um território vivem no mesmo estágio de dinamismo econômico e ocupação territorial. Ou seja, um exemplo clássico, jovens, aqui, ó, nem todas as regiões que compõem o território vivem no mesmo espaço, no mesmo estágio de dinamismo econômico e ocupação territorial. Um exemplo, por exemplo, é o nosso próprio país.
correto? A gente observa que o nosso país é um país totalmente diversificado. A gente vai analisar isso lá no segundo ano, inclusive o assunto de geografia atualmente aí do segundo ano, chamado divisões regionais, que a gente vai estudar o seguinte, que o território é muito diversificado mesmo, correto? As regiões de um território podem ser mais ou menos interconectadas entre si e com outros lugares de outros países. Sim, as regiões de um território podem ser mais ou menos interconectadas. Como assim, jovens? Ora, o território é um só. A gente já viu, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Um território, ele é um só, correto? Mas ele é o quê? Diversificado. Então, dentro desse território, eu vou ter áreas mais desenvolvidas. Eu vou ter áreas tecnologicamente mais avançadas. Então, quanto mais desenvolvido tecnologicamente for um território, quanto mais poder aquisitivo tiver aquele território, mais ele vai se conectar com o mundo. Mas ele vai ter informações sobre o mundo, correto? Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Quanto menos informações tiver esse território, quanto menor for o grau tecnológico desse território, menor vai ser a conexão desse território com o restante do mundo. Então, o que vai ligar realmente esse território ao restante do mundo são exatamente essas conexões aí tecnológicas. Essas interconexões podem ser feitas por integração de rodovias, boas estradas, por redes de telefonia celulares, de ferrovias, de internet, de trocas de mercadorias. Portanto, essas relações entre os diferentes territórios, ou entre o mesmo território e os diferentes lugares desse território, essas ligações, essas conexões, elas podem ser feitas de diversas maneiras. Elas podem ser feitas de diversas formas. Quanto mais interligados os diversos pontos do território estiverem, maiores serão as possibilidades de mais fluxos de informação, de produtos circularem por e entre eles. Ou seja, quanto mais interligados do ponto de vista de rodovias, do ponto de vista da telefonia, do ponto de vista da internet, muitos lugares e regiões de um território vivem economicamente em função de recursos adquiridos da compra e do consumo de outros países. Acontece muito isso, tá? Por exemplo, países que não possuem um grau de economia muito forte, por conta disso não produzem o suficiente para a sua população e acabam aí comprando de outros países. Isso é normal, todo país acaba comprando algo de outro país, mas o fato é que alguns territórios são mais dependentes ainda, correto? Isso agrava muito aí a condição de vida nesses países. Pontos conectados constituem redes. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Se você tem um ponto aqui, e outro ponto aqui, ponto conectados, correto? Eu vou ligar esse ponto, tentar colocar bem aqui de uma outra cor, de azul, tá? Pontos conectados constituem redes. Esses pontos aqui, esses pontos aqui são os pontos conectados. O que vai ligar esses pontos conectados, eu vou chamar exatamente de redes. Podem ser destacadas como sendo redes territoriais, as redes de comunicação e redes de transporte. Então, o que são redes? Nesse sentido aqui, é um conceito bem interessante e importantíssimo para a geografia. Redes para a geografia, ou redes geográficas, jovens, é toda e qualquer estrutura ou todo e qualquer meio que vai ligar um ou mais pontos. Então, toda e qualquer estrutura que vai ligar um ou mais pontos, eu vou chamar de rede. E como a gente está falando de espaço geográfico, então toda e qualquer estrutura que vai, de certa forma, ligar pontos do espaço geográfico diferentes, eu vou chamar de rede geográfica. Meio técnico, científico, informacional e globalização. Praticamente aqui finalizando o nosso conteúdo. Esse assunto, esse tema, melhor dizendo, é um tema bem interessante, porque foi um conceito bem particular aí, que foi originado aí por Milton Santos. Jovens, vou passar para vocês. Segunda Guerra Mundial. Como assim, jovens?
O que significa esse técnico? Técnico de tecnologia, correto? De técnicas. Científico de ciência, pesquisa, estudo. Informacional de informação realmente, tá? Então, repetindo aqui, resumindo. Atualmente, Milton Santos classificou, não é, que após a Segunda Guerra Mundial, e é um conceito bem atual ainda hoje, e vai continuar sendo bem atual, meio técnico, científico, informacional. O que é que isso significa? Técnico, repito, está relacionado à tecnologia, às técnicas, científico, à ciência, à pesquisa, ao estudo, ao análise, informacional, a troca e a circulação de informações. Portanto, segundo Milton Santos, esse é o mundo que vivemos hoje. O mundo da tecnologia, o mundo da ciência, o mundo da informação. Por isso que esse conceito, esse tema é tão importante. Meio técnico, científico e informacional. Meio da tecnologia, da ciência e da informação.